E aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero e hoje eu vou falar para vocês aí um pouco sobre a luminosidade aqui no orquidário. Eu sei que muita gente tem dúvida ainda sobre luminosidade. Inclusive eu recebi uma mensagem aqui do Sérgio Aranha e segundo ele, pelo fato de eu ter aqui o nosso Sombrite e ter a segunda tela ali no Sombrite, deixa eu virar para vocês dar uma olhada, que tenho dois Sombrite aqui de 70%. E no que eu puxo ela aqui, ela acaba aumentando ou diminuindo a intensidade de luminosidade. Segundo ele, 70% mais 70% equivale aí a 100%, 140%. Ou seja, se sabemos que 100% da luminosidade é aí a falta total de luz solar, então 140% é praticamente impossível. E com isso eu vou mostrar para vocês um pouco aqui de como que funciona. Ou seja, nós temos aqui um Sombrite de 100% e esse aqui realmente é um Sombrite aí de 100%. Mesmo assim, eu não posso considerar ele como 100%, porque ainda passa um pouco de luminosidade ali. E isso quer dizer que ele é um Sombrite aí de 95%, 99%. Porém, ele não chega a ser a 100%. E aqui, por exemplo, um Sombrite de 50%. E por cima dele temos um outro Sombrite aí de 50%. Às vezes a gente compra esses Sombrites de 70%, 50% e os vendedores nos enganam por conta que o Sombrite quanto mais espesso é mais caro. Porém podem ver, tem dois Sombrites aqui e mesmo assim passa ainda a luminosidade, o que quer dizer que dois Sombrites de 50% ou de 70% não equivale a 140%, porque ainda assim passa luz solar. A gente pode ver que nas frestas aqui passa luz solar, então a luz chega com menos intensidade. E no nosso caso aqui, como nós temos a tela aqui em cima e temos o controle de luminosidade, temos aqui mais luz ou menos luz. Pode ver, tá muito forte o sol aqui. E outra consideração também é que nós estamos no estado de Rondônia, então aqui a intensidade de sol, nós estamos no famoso aí Equador, né, na linha do Equador, e aqui é muito quente e aqui é muita incidência de sol, mas muita mesmo. E com isso a gente pode perceber que o orquidário ele acaba sofrendo com essa intensidade de luz quando a luz é muito forte. Às vezes ela começa a ficar um pouco mais esbranquiçada, as folhas, né, mais amareladas, porque as orquídeas elas começam a se queimar. Isso acontece, às vezes não é legal, às vezes não é interessante e você precisa cuidar muito nessa parte. Começa as ponteiras das folhas, começa a ficar aí mais amarelada, meio esbranquiçada e por fim começa até a queimar. Recentemente eu estava com um problema muito sério aqui, que eu descobri só depois que era tarde demais. Dei uma olhada lá em cima, ela acabou queimando ali porque eu estava só com um Sombrite aqui e na época do sol, o sol estava para esse lado de cá assim, e ele acabou virando um pouco para cá e agora ele está bem intenso aqui em cima e ele acabou aí queimando as folhas. Quando eu percebi, eu corri lá, comprei um outro Sombrite e coloquei, o que ajudou bastante aí na questão de luminosidade. Todo meu orquidário aqui é feito com dois Sombrites por cima, porque o sol na nossa região aqui ele é muito quente, ele é muito intenso. E isso aí atrapalha bastante a questão aí da luminosidade nas orquídeas. Então quando você começa a perceber, elas começaram a queimar a ponteira das folhas. Isso aí é sinal de muita luminosidade. Por exemplo aqui, ó, essa aqui ela estava lá em cima e eu baixei ela agora, mas ela já era tarde demais, ela já havia queimado a ponteira das folhas. Isso não é legal e não é interessante. Então por isso que eu recomendo que você tenha aí um controle, observe se tem alguma planta, de preferência as oncídio, elas são bem interessantes porque elas são as primeiras a queimarem e elas não morrem por conta disso, elas só ficam um pouco mais feias. Mas imagine você queimar uma Vanda aí. Imagine você queimar uma Vanda aí por excesso de luminosidade. Lógico,
temos aqui algumas plantas que elas são resistentes aí ao sol. Por exemplo, essa aqui é uma Vanda JVB, e essa daqui ela pode ficar sol pleno. Temos outras plantas também que podem ser cultivadas. Por exemplo, aqui é um cataceto, e ele pode ser cultivado aí diretamente no sol. Mas outras plantas, elas não resistem ao sol, e isso aí pode provocar bastante dificuldade para elas. Então assim, fica aí a dica. Tome cuidado com essa questão de luminosidade, e a soma de 70% mais 70% não equivale a 140%, porque esse 100% é a falta de sol, então 140% é praticamente impossível. Mas fica aí a dica, isso aí para vocês verem. E caso vocês queiram fazer, tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente como fazer essa enjambre ali que eu fiz para fazer 2 sombrites. É bem facinho de fazer. Na verdade, só coloquei um arame esticando de um lado para o outro. Coloquei umas roelinhas, né, no caso que eu fiz de próprio arame. E ele, de lá eu puxo, ele diminui, ou de cá eu puxo, ele aumenta, e sim, assim vai, o nosso orquidária fica com mais ou menos luminosidade. Isso em tempos de sol, em tempos de muito calor, e às vezes eu deixo ele com os 2 sombrites. Quando o sol diminui, aí eu aumento, eu puxo ele, que aumenta a luminosidade, o que vem ajudando bastante. Porém é bom tomar cuidado, porque se você esquece, às vezes é perigoso você estar queimando as suas orquídeas, e isso não é legal. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, valeu e até a próxima.